Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. E é com alegria nos nossos corações que aqui estamos reunidos para falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nos nossos estudos da série psicológica da Benfeitora Joana. E hoje nós vamos falar um pouco mais do ego, trazer com consciência lúcida os mecanismos de defesa do ego. Então, o ego e os seus mecanismos de defesa. Muitas vezes, queremos mandar as nossas dores para longe, ficarmos longe dos nossos conflitos. Mas tudo que não enfrentamos continua a existir. E não é encaminhando as nossas dores para o inconsciente que iremos trilhar a nossa individuação. Pelo contrário, é olhar para eles, é enfrentar, é trazer uma ressignificação. Entender por que isso me chegou, por que isso está me acontecendo. Dói, mas é importante que a gente consiga entender este mecanismo para que a gente possa transformar. Então, nós sabemos que nós temos que estruturar o ego, mas de uma maneira saudável, para que o ego possa entender os desafios do dia a dia. Ele é a estrutura que nos foi dada para que, através da consciência, ou seja, da luz da consciência, enfrentemos os nossos problemas e os nossos desafios, sem fugas, né? Sem escamotear, sem esconder. E para isso, nós precisamos conhecer um pouco mais de tudo isso. Então, não devemos fixar nossa identidade somente no ego, porque ele busca segurança, conforto, controla as situações que ele chega. Porém, algumas situações nos fogem do controle, ainda somos infantis, desestruturados e desesperamos-nos com a vida. Não sabemos lidar com muitas situações que nos chegam. Mas nós estamos aqui para isso, para aprender, para estruturar o nosso ser, para transformar, para mudar, saber por que algumas emoções, alguns conflitos me traz desarmonia, eu não sei lidar. Então, conhecendo-nos um pouco mais profundamente, e principalmente esses mecanismos, nós teremos as ferramentas necessárias para a transformação, para a nossa mudança. E é isso que é o mais importante da nossa vida. Então, perante o que ela nos apresenta, o que a vida nos apresenta, costumamos criar mecanismos escapistas para fugir dos problemas existenciais. É natural, porque o ego quer nos proteger, né? Então não quer que a gente sofra, mas a gente precisa aprender. E muitas vezes, mesmo sem querer, a gente aprende pela dor e não pelo amor. Mas para isso eu preciso conhecer. Se eu não conheço esses mecanismos, fica mais difícil eu lidar com tudo isso. Então, a significação e a finalidade de um problema não está na solução em si, mas no fato de trabalharmos incessantemente sobre ele. Não é uma solução rápida, não querer olhar ou virar para cá ou para lá ou fugir. Não, mas é trabalhar em cima desta solução que chega, em cima desta situação. Aí sim a gente consegue transformar. Ao invés dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático e escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quanto apenas posterga. Quantas vezes a gente pensa que se livrou de um problema? Eu não quero olhar para isso. Não é momento, deixa lá num cantinho, e a gente esconde. Põe lá numa gaveta, tranca essa gaveta bem fechadinha e deixa lá e não quer olhar. A gente falou, me livrei disso. Na verdade, não. Na verdade, você jogou com sombra densa.
e ele vai se avolumando e crescendo. E é assim que funciona. Então, estas ocorrências, essas situações que nos chegam, não adianta a gente criar, o ego criar estes mecanismos escapistas para livrar da dificuldade. Porque, na verdade, nós precisamos olhar e enfrentar, porque em algum momento ele vai ressurgir, porque é o self que comanda toda essa estruturação. E uma hora nós devemos olhar para ele. É como aquela gaveta, aquela sombra se avoluma de uma maneira tão grande que a gente não sabe lidar. E que a gente tem duas situações, ou olhar para aquilo. E assim, nós vamos seguindo, trazendo. Quando escondemos um problema, ele não deixa de existir. Ele está no inconsciente. E tudo que fica armazenado em nosso psiquismo vai fazendo com que a sombra ganhe força, ela se avoluma, ela cresce. E aí vem os complexos, vêm as situações, porque a gente já não dá conta mais daquela situação. Então, assim, nós alimentamos a nossa sombra. Então, aparecem os distúrbios nervosos, porque como temos os problemas psicossomáticos, nosso corpo respondendo por aquilo que tentamos negar, por aquilo que tentamos esconder. Então, veja, o coração acelera, sudorese aumenta, o estômago revira, a gente tem mal-estar, a gente não sabe o que está acontecendo, vai em médico, procura médico, e ele não sabe o que está acontecendo, ele não nos dá a resposta. Ele fala, mas fiz todos os exames, não tem nada. É a psicossomática, porque ela está ali, ventilando, percorrendo todo o nosso perispírito. Por quê? Porque é algo que está perturbando, é algo que o corpo está respondendo por uma energia tão densa, psíquica, que está volumando em nosso ser e que nós precisamos olhar. E a Joana nos diz: paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Paciência, ciência da paz. Calma, desacelere, olhe para a situação. Tenha paz, tenha fé, confiança. Olhe para esta situação. Enxergue o que acontece com você. Por que essas coisas te desestrutura, desarmoniza e traz tantas dores emocionais? Então, para isso, nós vamos lidar com naturalidade com esses desafios da vida. Devemos aprender a fazer assim, porque nós estamos aqui para isso. Nós pedimos para nascer, nós planejamos a nossa estadia aqui para que a gente possa ressignificar e viver estas situações. Nós pedimos. Então, nós não devemos fugir dos desafios, enfrentar. Não para novo, porque a vida traz esses desafios, unir, mas para que a gente desperte o eu mais profundo, as nossas potencialidades, o que está em nós, o que está no inconsciente, o que está na consciência ainda de sono, é aquele estágio de evolução que a gente fala, não acordou para a vida, é o primeiro estágio da consciência, né? Consciência de sono, depois sono com sonhos, e assim sucessivamente nós já abordamos num outro momento. Então, o apóstolo Paulo nos diz: desperta, ó tu que dormes, desperta desse sono e olhe para a vida, olhe com amor, com gratidão, enfrente os seus desafios. Todos temos desafios. Não tem ninguém que não tem desafio na vida a enfrentar. E é para isso que nós aqui estamos. Então, para que a gente conheça um pouquinho mais, nós vamos falar desses mecanismos, começando com o mecanismo de compensação. Na compensação, definindo a definição de compensação, seria mais ou menos, no primeiro caso, o ato ou o efeito de compensar ou equilibrar, trazer a igualdade. Veja ali na nossa figura.
o equilíbrio, uma coisa compensa a outra. Neutralização dos efeitos negativos de algo com uma ação ou uma medida positiva, trazendo a compensação para uma situação. Às vezes essa situação não está indo bem, não está boa, mas nós vamos neutralizar através de uma positividade em nós, em nosso psiquismo, em nosso corpo, em nosso físico, tudo aquilo que eu preciso compensar, algo que não é legal com algo que é legal, com algo que vai dar o equilíbrio para nós. Trazer a vantagem, o ganho, o lucro, através desta compensação. Então, na compensação, o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de uma outra faculdade, ou expressão que se pode destacar, anulando o melhor, ou melhor dizendo, escamoteando ocasional o fenômeno perturbador. Então, veja, por exemplo, se falar para o lado da psique, se eu não gosto de algo em mim, eu sou insegura, eu sou frágil, eu não confio no meu tato, eu tenho insegurança, eu não vou me colocar para fazer algumas coisas, mas eu vou fortalecer um outro lado, que eu me dou bem, que o meu desempenho é melhor, eu vou fortalecer algo que vai dar o equilíbrio, algo que eu estou bem desenvolvida, aquilo que eu abarco, que eu conheço, e eu vou deixar do lado, não apresentando porque vai me dar ganho, vai dar lucro em cima daquilo que eu tenho mais poder. E sim, também acontece no físico. Quando a gente não gosta de algo em nosso corpo, a gente evidencia um outro lado para trazer o equilíbrio, não é verdade? E assim a gente vai seguindo a vida através dessa compensação. Então, quando temos uma grande dificuldade de expressar as emoções, sentimos-nos tímidos, frágeis. Por essa fragilidade, algumas pessoas começam a desenvolver aspectos de sobrevivência para tentar camuflar a sua fragilidade, esconder, não deixar que o outro veja, mas ela veja um outro lado de sobrevivência, um outro lado forte, guerreiro, determinado, para não mostrar aquele lado frágil. E transformam em pessoas muito inteligentes em determinados aspectos. Mas quando pegamos algum ponto emocional, elas têm dificuldades de enfrentar. E às vezes a gente fala, nossa, mas aquela pessoa cheia de garra, é tão cheia de si, e se fragilizou por isso, não conseguiu resolver isso. Mas a vida é assim. Ninguém é igual a ninguém. Nós estamos aqui com os nossos desafios. Então a gente tem que sempre evidencializar algo melhor em nós, algo que eu não consigo estar ali mais abaixo. Isso seria um viver melhor. Então pensamos, mas fulano, inteligente, sabe lidar com isso? É que ele criou o seu ego, né? Criou um mecanismo de compensação e desenvolveu nele outros aspectos que ele conseguia lidar. É muito lindo isso. E nós precisamos trabalhar em nós isso, para que não ficamos parados naquele lado negativo, destrutivo, na minha fragilidade, no meu mimimi, né? Me sentir a vítima do mundo. Nós devemos estabelecer este equilíbrio para um bem viver, um viver melhor. Outro mecanismo é o deslocamento. Esse é bem interessante. O deslocamento é aquela situação quando se experimenta um sentimento de revolta, de animosidade contra alguém, contra alguma coisa, uma situação, uma circunstância, que não permite expressar, o ego desloca-se para as reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Então, veja, a gente vê em novela, vida, né? Os filhos fazem isso com a gente. Às vezes está nervoso com o trabalho, com o chefe, um namorado, com a vida, e sabe que se brigar lá, que se reagir, se quebrar algo, se enfrentar, então ele desconta em casa, porque sabe que em casa vai descontar e vai ter amor assim mesmo, né? Por mais que tenha guerrinha, a briga, mas tudo fica bem, né? Então esse deslocamento. Muitas pessoas reagem fisicamente. Então alguns, para não ficar quebrando as coisas em casa, destruindo tudo, porque depois tem que comprar de novo, costuma comprar aquele
Eu não sei qual é o nome que se põe duro em academia, que você fica dando murro ali. Esse é o melhor jeito de expressar a raiva, de jogar para fora aquilo que te revoltou e você não pôde reagir. Então, isso é o deslocamento. É a forma com que as pessoas jogam para fora a sua raiva, né? Então, ao invés de chutar o cachorrinho, que coitadinho, não tem nada a ver com isso, desconta na esposa, no companheiro, no marido, ao chegar em casa, e o pior, às vezes desconta no trânsito. Qualquer fechada, qualquer coisinha mais boba, a pessoa sai e reage violentamente. Isso é um perigo, né? Então, tais como nas cenas de cinema, de novela, quando os atores reagem emocionalmente, é como se deslocasse a sua raiva. É como não? É o deslocamento da raiva num objeto, numa coisa, numa situação, no outro, porque ele não pode reagir naquele momento, com aquela pessoa, naquela situação. Outro exemplo, quando o chefe briga no trabalho e não se pode expressar como gostaria, porque senão vai perder o emprego, não é? Então a gente engole, quietinho, e vai para casa descontrolado, raivoso. E aí desconta em casa, nos outros, que não tem nada a ver com isso, mas leva ali a bucha, né? Sobra para o outro. Então a gente precisa entender que o ego tem esse mecanismo de defesa, né? O deslocamento. E assim deve-se, nesse caso, entender a situação para não agredir o outro. Devemos entender. Então, compra lá, ao invés de chutar, de quebrar a parede, de chutar o móvel, né, que vai se machucar, compra lá aquele objeto lá, dá uns murrinhos para descontar ali. Mas é sério, gente, a gente precisa entender que esse deslocamento é sério. Precisamos aprender a lidar com estas emoções, principalmente emoções perturbadoras. Parar, respirar, desacelerar. Como eu posso lidar com isso? Com pensamento, com atitude. Canalizarmos a energia destrutiva, às vezes a gente vai ter que canalizar, mas muitas vezes você pode transformar ela para o positivo, né? Em algum momento. Então, muitas de pessoas que não sabem lidar com as emoções perturbadoras, ela acaba descontando no outro. Então, outro mecanismo é a projeção. Isso é bem comum, bem legal e muita gente sabe, né? O que a gente faz? Projeta no outro, ou vê no outro o que é nosso. Que às vezes a gente não conhece, não quer olhar para nós, e aí a gente enxerga no outro. Projeção. Projeção, a repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e em lugares, evadindo-se da aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Então, foge, não quer ouvir, não quer ver, esconde, não se enxerga, mas projeta no outro, identifica no outro. Então, a gente só vê no outro e enxerga o que é nosso, em todos os sentidos, positivo e negativo. O que é nosso, a gente enxerga no outro, porque senão a gente não identifica. Então, é simples assim. Então, desconhecemos muitos dos nossos comportamentos, porque muitos de nós não nos conhecem. Nós precisamos aprender a nos conhecer. Por isso que nós estamos trazendo aqui, através da benfeitora, esses mecanismos, para que a gente se conheça cada vez mais e que viva melhor a cada dia, se aceitando, né? E transformando. Muitas habilidades ou faculdades que desconhecemos encontramos em outras pessoas. Pessoa que nos traz, à luz da consciência, aquele comportamento que faz parte de mim, da minha psique. Por quê? Porque eu vejo nela. Imediatamente. Então, o que está na minha sombra, que eu não quero ver, eu olho no outro e vejo e julgo, condeno,
Me incomoda muitas vezes no outro, porque o nosso psiquismo identifica-se com o daquela pessoa. Então, eu só vejo no outro que me incomoda, que me leva a ficar, ou para o lado positivo também, viu? Já já nós vamos falar. O que é meu. Então, na psicologia, costuma-se dizer que quando sentimos um incômodo com outra pessoa, ou com uma determinada atitude dela, é porque também é nossa. Isso é verdadeiro, gente. Acho que a maioria de nós já sabemos disso, né? A gente já está começando a lidar muito bem com a projeção. Está mais fácil agora, porque se fala muito sobre isso. É a nossa força projetada no outro que traz a irritação. Por isso que eu me irrito tanto com o outro. Então, todas as vezes que algo me irritar em alguém, vamos ver, analisar e trazer para nós. Vai ficar mais fácil elaborar tudo isso. Muitas vezes, encontramos pessoas com grande carisma, com grande luminosidade de consciência bem desperta mesmo. Pessoas que a gente fala, nossa, quando eu crescer quero ser assim. Nossa, que lindo, ai, gostei, nossa. Queremos ficar perto dela, conviver com elas, porque nos faz bem. E isso também é nosso. É lindo, muito lindo. Isso nos faz tanto bem, porque normalmente elas conduzem a projeção da nossa luz, porque todos temos luz. Temos sol e temos luz. Somos luz e sombra. Temos os dois polos. Então nós precisamos aprender, conhecer para iluminar a nossa sombra. Porque na sombra não é só coisa ruim, não é só coisas densas, mas tem coisas positivas que a gente traz para a luz e falando, nossa, realmente eu sou um ser de luz. Bem que Jesus disse, fareis o que eu faço e muito mais, quando despertarmos a um nível bem alto de consciência. E é o que nós estamos fazendo aqui e agora. Aqueles aspectos iluminados que existem em nós, que ainda não desenvolvemos suficientemente, projetamos nessa ou em outras pessoas. Então a gente já começa a ver. Por quê? Porque é nós. Muito legal. Devemos também ter cuidado, porque se elas nos decepcionam, temos de não fazer julgamentos pensando, é possível uma pessoa tão iluminada agir assim? Na verdade, será que ela era tão iluminada? Ou a gente estava projetando algo nosso porque temos semelhanças, coisas parecidas? A realidade é que era a nossa projeção que era iluminada. Que ela não tem que cumprir a nossa projeção, porque disse que era aquilo, que achei. E aí depois, quando a gente se decepciona, a gente julga, porque a gente criou uma expectativa de algo que é da pessoa, e não era, que às vezes é nosso. Então é muito legal a gente saber que tem os dois lados, não só a luz sombria, a densidade, a sombra densa, sombria, mas a iluminação também. A gente vê no outro. Semelhanças. A gente não diz semelhante atrai semelhante? Então, projeção. Então devemos entender mais as nossas projeções, tanto do lado iluminado quanto da nossa sombra, porque nos conhecendo e trabalhando estas projeções, saberemos também a lidar com o outro. Porque quando eu me conheço e eu sei lidar com essa situação, eu sei lidar melhor com o outro, porque eu não vou ficar julgando o outro. Eu vou entender em mim. E se eu entendo mim, a minha vivência ao lado do outro, ou com o amigo, ou com uma situação em algum lugar fica mais fácil, porque eu estou equilibrado, né? Então eu não fico projetando, buscando, julgando, condenando. Fica tudo mais em paz, tudo mais certo. Outro